Já estou ao lado do candidato à presidência da OAB, Maurício Aldi. Bom dia, Maurício, seja bem-vindo à RDTV. Bom dia, eu que agradeço pelo convite. Bom dia a todos os advogados, advogadas e estudantes de direito. Maurício, vamos falar um pouquinho sobre a sua candidatura. Você já faz parte, da atual administração, da atual gestão da OAB. Por que resolveu se candidatar à presidência? Eu, na Ordem dos Advogados do Brasil, passei a prestar serviços desde que me formei. Fui presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas, fui membro de comissão julgadora, fui conselheiro suplente e nos últimos 2 anos e meio fui vice-presidente da OAB. Obviamente que existe uma intenção acalentada de ser presidente da OAB já desde que comecei a participar e ver a força e a importância da entidade, mas não bastava só essa vontade pessoal. Havia a necessidade de um apoio de quem já estava na frente da ordem e também dos advogados em geral. E eu tive a grata satisfação de ter meu nome indicado há alguns meses, tinha já me colocado à disposição, e tenho hoje o apoio dos conselheiros, dos presidentes de comissão, dos presidentes de subseção, e temos recebido muito apoio da advocacia em geral, tanto da capital do interior. Isso nos motiva a ser candidatos para prestar serviços à nossa classe. Você não teme, por exemplo, que haja críticas em relação à continuidade dos serviços já prestados? As críticas são normais. É importante dizer que nenhuma gestão da OAB ela se encerra em 3 anos. Há necessidade sempre de se fazer um trabalho contínuo, como por exemplo na defesa das prerrogativas, na defesa dos honorários do advogado. Então, as críticas são normais e nós temos que receber e continuar fazendo o nosso trabalho. Quais são as propostas, então, para a sua candidatura? Veja bem, eu tenho um histórico muito grande de atuação na defesa das prerrogativas. Fui presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas, na época comissão, hoje Tribunal de Defesa das Prerrogativas. A criação do plantão de um advogado por dia ser responsável pelo atendimento dos outros advogados que sofrem violações foi levada a efeito essa criação na época em que eu era presidente, junto com o nosso grupo da época. E nós pretendemos incrementar esse trabalho na defesa das prerrogativas, continuar fazendo os desagravos que fizemos recentemente. Nesse ano, pelo atual nível de defesa das prerrogativas, nós fomos convidados a participar do curso de formação dos novos juízes. Esses 43 juízes que foram empossados recentemente tiveram uma aula sobre as prerrogativas dos advogados. Uma das nossas propostas é tornar exigível o curso, a palestra sobre defesa das prerrogativas em todos os cursos de formação de operadores do direito. Então, para os delegados, para o Ministério Público, levar para aqueles que já são hoje delegados, promotores, policiais, defensores. Defensores são advogados, e também lutar pela aprovação do projeto de lei que está no Conselho Federal, que visa a criminalização de atos que ofendam as prerrogativas dos advogados. A gente falando em defesa de prerrogativas, quais são os direitos que ainda não são garantidos aos advogados? Eu costumo dizer o seguinte, o diálogo com as instituições existe e se aprimorou muito. O problema é que existem pessoas envolvidas nessas instituições que trazem uma carga de vaidade, uma carga de conceitos e preconceitos, e acabam ofendendo as prerrogativas. Então tem algumas situações em que o advogado, não é permitido ao advogado ver processo, o juiz às vezes limita o atendimento pessoal ao advogado, e é importante dizer que as prerrogativas elas não são benefícios para o advogado, são benefícios para a sociedade, porque o advogado ele está falando em nome de alguém, seja de uma empresa, seja de uma pessoa física que ele contratou. Então o advogado tem que ter, conforme o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, artigo 6º e artigo 7º, a liberdade de poder atuar, de poder ver um processo, de poder conversar com o juiz. E uma outra questão que eu gostaria de entrar a respeito de prerrogativas, uma das maiores prerrogativas que o advogado tem é receber dignamente os seus honorários. E essa é uma luta que a gente quer continuar travando também. Durante essa gestão, nós já tivemos 3 oportunidades em que combatemos a atuação de juiz federal em Rondonópolis, que buscava limitar os honorários contratuais. Inclusive, em virtude disso, acabei até respondendo um inquérito policial que o Tribunal de Defesa das Prerrogativas conseguiu trancar imediatamente, porque era um absurdo, só por conta da nossa manifestação, numa oportunidade que eu estava exercendo a presidência por uma viagem do presidente Cláudio. Encomendamos, porque eu sou coordenador das comissões temáticas, 40 comissões, encomendamos para a Comissão de Civil e Processo Civil e para a Comissão de Juizado Especial um parecer contra uma atuação das turmas recursais dos juizados que não condenam ao pagamento de honorários quando o recurso é provido. E isso nós levamos, já vamos levar para o FONAD, que é o Encontro Nacional dos Juízes, no final do ano.
Trouxemos a campanha Honorários Não São Gorjeta, que é uma campanha da Associação dos Advogados de São Paulo, que agora está sendo feita em parceria com a Ordem, que é um recado direto à magistratura que insiste em algumas situações em aviltar honorários dos advogados. Falando justamente dessa relação da Ordem com a magistratura, a gente percebe que as situações que são muito conflituosas. Como conseguir reduzir esse conflito em meio a um trâmite processual, já que a gente está falando do Poder Judiciário, né? Para garantir que o Poder Judiciário seja mais célere e mais eficiente, como trabalhar nesse ir e vir entre advogados e juízes? No que diz respeito à relação, nós tomamos várias providências já de 2 anos e meio para cá. Estabelecemos uma relação de diálogo com os poderes constituídos. Isso nos abriu as portas e fez com que nós conseguíssemos muito daquilo que pedimos, até com uma maior facilidade. Nós criamos, em conjunto com a Associação dos Magistrados, a Comissão Mista de Defesa das Prerrogativas, em que em algumas situações nós conseguimos resolver, com base num telefonema entre presidentes, uma situação de um advogado que, por exemplo, não consegue ver um processo. Isso é interessante para o advogado, porque a gente resolve o problema. Isso não inibe a Ordem de tomar outras providências, como, por exemplo, representar, quando cabe a representação, né, as instituições competentes para corrigir a atuação de um servidor, de um magistrado. Evita o conflito e, mais do que isso, resolve o problema do advogado, que é o que o advogado quer. Resolver o problema dele imediatamente. Não sem prejuízo, repito, das providências que se façam necessárias. Em algumas situações, quando não é possível nem esse diálogo, as providências já são tomadas imediatamente para garantir a atuação com liberdade do advogado. Em relação à eficiência aos serviços judiciários, nós entendemos hoje que, infelizmente, isso já faz um tempo, né, o Poder Judiciário ele não vem atendendo a alguns princípios constitucionais, o princípio da eficiência do serviço público, da razoável duração do processo e do acesso à justiça, né? O processo hoje é muito moroso, especialmente na justiça comum, não há como se esconder isso. A justiça do trabalho, por exemplo, é uma justiça muito célere. A justiça federal também tem uma duração razoável do processo. Agora, a justiça comum, infelizmente, passa por alguns entraves. A que o senhor atribui essa morosidade? Falta de planejamento, né? Falta de gestão de procedimentos. Hoje nós estamos diante de uma situação absurda em que uma petição é protocolada e demora 10, 15 dias para ser juntada. Um processo que tem pedido de liminar com direito a ser perecido demora 10 dias para chegar na mão do juiz. E isso, apesar de toda a nossa insistência, de todo o nosso trabalho, cobrando um posicionamento do Poder Judiciário. Eu quero informar para os advogados que nós recentemente fizemos algumas reclamações específicas em relação a essas questões de protocolo, distribuição de andamento de processo, diante do fato de que nós não percebemos uma melhora significativa, que era o que nós esperávamos, apesar das propostas que nós levamos para que se melhorasse. Nós nos reuniremos na semana que vem com todas as comissões temáticas, numa reunião bimestral que tem ocorrido desde o começo da gestão, para organizar uma ata, um documento que servirá para levar ao CNJ um pedido de auxílio para se resolver esses problemas. Todas as áreas vão participar, então, desse levantamento. Nós temos 40 comissões temáticas, especificamente aquelas que atuam em favor do advogado. Eu posso citar civil, processo civil, penal, processo penal, trabalho, direito tributário, Existe enfim, alguma todas dessas comissões que percebe que é o calcanhar de Aquiles? Que há processos que demoram mais na tramitação, há outros? Mais o processo civil. Mais o processo civil nas varas cíveis, né? Varas cíveis de família, fazenda pública. E não é possível sentar diretamente com o Tribunal de Justiça, Maurício, a entrar com um pedido no Conselho Nacional de Justiça ou só lá no CNJ que funciona? Não, nós temos conversado com o Tribunal de Justiça desde o início da gestão, quase que mensalmente, né? São várias reuniões mensais, e nós estamos conversando com o presidente Rubens de Oliveira. É importante dizer, ele é um presidente egresso da advocacia, né? Entrou no Tribunal de Justiça pelo 5º Constitucional, então nos deu muita abertura, e eu acredito que até o interesse é comum, não é nada, nenhuma providência. A gente vai analisar essa possibilidade de levar ao Conselho Nacional. Nenhuma providência tem que ser encarada como uma retaliação pessoal. Eu tenho certeza absoluta que os interesses da magistratura são os mesmos interesses da advocacia. Ao mesmo tempo que a advocacia quer prestar serviço com resultado para o seu cliente, a magistratura também quer prestar um serviço
eficiente e em tempo razoável para a sociedade. Eu tenho certeza disso. Todos são membros do Todos Judiciário. são membros do Poder Judiciário, exatamente. Maurício, uma coisa que a gente, numa entrevista que a gente fez aqui com o Cláudio Stabile, o atual presidente, a gente abordou muito a questão do litígio. Na época estava ocorrendo a Semana da Conciliação e da Mediação, e a gente percebe que advogados ainda têm muita cultura do processo, entrar com o processo na justiça. E isso, lógico, contribui para o acúmulo de processos em andamento. Como que você avalia essa iniciativa? Acha mesmo que o litígio é a melhor solução, ou há advogados que têm procurado trabalhar para que o andamento dos processos seja mais rápido? Realmente a questão é cultural. Se você for ver os Estados Unidos, a Inglaterra, por exemplo, existe uma cultura de conciliação e de mediação. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de assistir audiências nos Estados Unidos, que a audiência demorava 5 minutos, e se buscando a conciliação, até em processos criminais. O Tribunal de Justiça criou o Núcleo de Conciliação e Mediação. É importante dizer que convocou a Ordem dos Advogados do Brasil a se manifestar. Nós temos um representante no comitê que debate a criação e como será o funcionamento dos núcleos de mediação e conciliação de primeira e segunda instância, um representante da ordem nesse comitê. Nós estamos atentos à questão dos honorários, não deixaremos que os honorários sejam desrespeitados. Inclusive, em relação aos honorários, nós temos a proposta de criar uma comissão de defesa dos honorários para atuar nessas questões, e temos uma outra proposta importante também, que é a atuação da OAB como assistente litisconsorcial nos recursos em que o advogado busque a majoração dos seus honorários, porque às vezes o juiz fixa honorários em valores ínfimos em comparação com o valor da causa. Quando o advogado recorrer ao Poder Judiciário, ele poderá buscar a Ordem dos Advogados. Essa é uma proposta nossa. Nós já temos um parecer a respeito da possibilidade jurídica da ordem ser assistente litisconsorcial nos recursos. Até porque os processos às vezes demoram muito. Exatamente. E o advogado tem custos em relação a isso. E no que diz respeito ainda ao Núcleo de Conciliação e Mediação, é uma forma, entendo eu, de se resolver mais rapidamente os processos. Um processo que esteja em curso durante algum tempo pode ser remetido ao Núcleo de Conciliação, esteja ele em primeira ou segunda instância, para ser resolvido. Sendo resolvido, o advogado não vai deixar de receber os honorários. Se houver alguma frustração, alguma limitação, ele pode procurar a ordem que a defesa será feita. Maurício, Antônio Carlos, por meio do nosso chat, pergunta por que a OAB está tão distante da sociedade. Como que você avalia esse posicionamento? Eu respeito a pergunta do Antônio Carlos, mas eu não acredito que a ordem esteja afastada da sociedade. A ordem se voltou muito para o trabalho em favor da advocacia, inclusive o mote da campanha do presidente Cláudio, e tendo a minha presença como vice-presidente, foi pela valorização do advogado, que nós sentimos a necessidade de atender o advogado, sem descuidar do trabalho social da ordem. Eu posso citar 3 situações em que a ordem não se descuidou do interesse da sociedade. Quando da privatização da Sanecap, as discussões travadas entre o vereador que contestava a privatização e o então prefeito se deram na ordem. Várias reuniões que culminaram com uma audiência pública, com a presença da imprensa, dando oportunidade para se debater a questão da privatização da Sanecap, que era de interesse social. A ordem lutou pela ampliação, ou melhor, pela manutenção dos poderes do Conselho Nacional de Justiça, que é um trabalho também de interesse da sociedade, que a sociedade quer um conselho que regule a administração e a atuação do Poder Judiciário, para uniformizar, dar celeridade e efetividade. E, recentemente, a Ordem dos Advogados do Brasil procurou o Tribunal Regional Eleitoral para instituir aqui no estado de Mato Grosso a luta pelo voto limpo. Isso a partir de um protocolo de cooperação que foi firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Conselho Federal da Ordem. Eu sou o representante da OAB Mato Grosso nesse projeto aqui no estado de Mato Grosso. Tivemos uma reunião com o desembargador Rui Ramos, que nos recebeu muito bem, e já temos 2 projetos já. A realização de debates entre todos os prefeitos nas subseções, que são 29 no estado de Mato Grosso e na região, para quem estiver disposto. E hoje teremos uma reunião às 14h do nosso presidente da Comissão de Direito Eleitoral com o Tribunal Regional Eleitoral, para organizar palestras para a sociedade nos 5 bairros mais populosos de Cuiabá, em que nós trataremos da necessidade do voto limpo. O que é o voto limpo? Um voto sem amarras, sem contraprestação, um voto consciente. E para orientar sobre a lei da ficha limpa para que ela seja efetiva, ou seja, para que a população denuncie. Então
exemplificativamente, essas 3 atuações, respeitando o posicionamento, eu acho que as críticas são salutares, demonstram que a Ordem atuou sim em favor da sociedade. Falando em eleições, mas da OAB, como que o senhor avalia as críticas dos seus opositores? O senhor é um candidato de situação, existem 2 outros candidatos que já criticam, né, a atual administração frente a esse processo eleitoral, especialmente em relação à falta de transparência. Como que o senhor avalia esses posicionamentos? Acho que toda crítica positiva e propositiva deve ser avaliada e às vezes até encampada. Nós temos que ter a humildade de saber que nenhuma gestão será perfeita. Então essas críticas têm que ser recebidas. Agora, as críticas pelas críticas, elas não são aceitáveis, né? São críticas, algumas delas reiteradas, recorrentes. Recorrentes eu digo porque elas aparecem sempre no ano eleitoral. Em relação à transparência, eu tenho a maior tranquilidade de dizer que toda a prestação de contas feita pela Ordem foi feita conforme a legislação, né, conforme o Estatuto da Ordem determina, através da participação dos conselheiros estaduais que fazem efetivamente a democracia representativa dos advogados. Houve a divulgação no site da Ordem, então preenchendo todos os requisitos que a legislação exige. Então, não acho que tenha faltado transparência. O senhor acredita que sejam posicionamentos típicos de campanha eleitoral? Isso não ocorreu antes? Não, não ocorreu antes. A prestação, por exemplo, em relação à transparência, não ocorreu antes. Houve prestação de contas no primeiro ano da gestão, no segundo ano da gestão e nada foi criticado. A crítica vem agora. Uma outra crítica que eu gostaria de rebater sobre a questão de utilização da máquina, né? Desde 2010, quando se iniciou a campanha, eu não deixei de participar de nenhum ato da Escola Superior de Advocacia, ou como palestrante, ou participando no estado inteiro. Eu não deixei de participar de nenhuma caravana da Caixa de Assistência, levando os benefícios para o interior e aqui na capital, no estado inteiro desde 2010. Eu nunca deixei de representar a presidência da Ordem quando o presidente Cláudio se afastou, desde o ano de 2010. O trabalho de entrega de computadores, scanners e impressoras no estado todo foi feito. Nós renovamos todo o parque de informática de todas as salas da OAB, Cuiabá, Várzea Grande e no interior. Eu participei dessas entregas, não só para modernizar os equipamentos, mas para preparar para o processo judicial eletrônico, que é um momento em que o advogado vai ter que ter essas ferramentas, né? Participei efetivamente, e dizer, por exemplo, que isso é uso da máquina na verdade, desrespeitar o advogado, que tem senso crítico, que é um eleitor qualificado e não vai votar em alguém ou deixar de votar em alguém porque recebeu um computador que vai facilitar o trabalho dele. O Pedro Santana pergunta pelo nosso chat, Maurício, qual que vai ser o seu trabalho, se você vai ser enérgico nas questões relacionadas aos advogados corruptos e desonestos? Certamente, nós temos o Tribunal de Ética e Disciplina na Ordem, que tem atuado nesse sentido. Nós tivemos recentemente uma operação, que foi a Operação ASAF, que investigou a compra e venda de sentenças no Tribunal Regional Eleitoral e no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e naquela oportunidade alguns advogados foram suspensos preventivamente. É importante dizer que há que se respeitar o devido processo legal. Se nós pregamos o respeito à Constituição, nós temos que lembrar do devido processo legal, que é a possibilidade do advogado apresentar o contraditório, a ampla defesa, mas nós seremos enérgicos sim, porque um advogado que participa desse tipo de conluio, na verdade, ele denigra a imagem da advocacia. E dentre as suas propostas, a gente sabe que os cursos de direito são espalhados no país todo, né? É um curso comum, digamos assim. No entanto, isso não reflete na aprovação da prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Como que a Ordem pode contribuir para que esses cursos não sejam tão fáceis, né? E espalhados, como se fosse uma questão de senso comum, uma coisa pouco prática? Na verdade, a Ordem já vem, isso historicamente, isso não estou falando de agora dessa gestão, mas de anos para cá, a Ordem, Conselho Federal e todas as seccionais, cobrando muito a melhoria na qualidade do ensino jurídico. O fortalecimento do exame de ordem, com o reconhecimento da sua Constituição e da sua legalidade, inclusive ajuda as universidades a se qualificarem. Essa atuação da Ordem constante de cobrança pela melhoria do ensino jurídico, ela vem
contribuindo para algumas tomadas de medidas pelo MEC, por exemplo, que recentemente reduziu o número de candidatos no vestibular, no Enem, para determinadas faculdades. Já há algum tempo, cursos de direito não são criados no país em virtude do grande número de cursos, certo? Recentemente, nós fizemos algumas... Com nossa comissão de ensino jurídico foi para 2 faculdades do interior e uma faculdade da capital fazer inspeção e encaminhar um laudo, um resultado dessa vistoria para o MEC, pedindo inclusive algumas providências para adequação desses cursos. E o resultado foi negativo, foi ruim? Já está no MEC, em algumas situações sim, já está no MEC, o MEC tomará as providências. Nós certamente continuaremos esse projeto, queremos fortalecer, e até esse é um projeto nosso, a comissão de estagiários. Nós temos uma comissão de estagiários hoje, da qual fazem parte na diretoria estagiários de todas as faculdades. Queremos interiorizar essa comissão exatamente para que ela seja um canal de diálogo entre o estagiário e a OAB para que nós saibamos o que está acontecendo nas universidades e intervir quando for necessário. Maurício, o que você tem a nos falar em relação a advogados que fazem da carreira da OAB como uma carreira política, exemplo do ex-presidente Francisco Fayad? Você acredita que essa é uma possibilidade de dar mais visibilidade à categoria ou não? Advogado, carreira política, carreira política. Não, eu não sou filiado a partido nenhum, mas não posso imaginar que eu tenha autoridade, isso seria uma prepotência muito grande, dizer que o advogado não pode fazer parte da política partidária, né? Não acredito que Fayad e João Celestino tenham se utilizado da ordem para galgar pontos de destaque, posições de destaque na política do Estado de Mato Grosso. Eu acredito que a exposição, tanto do Fayad quanto do João Celestino, foi natural em virtude do cargo que eles exerceram, presidente da Caixa, vice-presidente, presidente da OAB, e acabaram sendo lembrados pelos partidos, assim como outros líderes de setores empresariais foram lembrados, assim como médicos foram lembrados, como engenheiros são lembrados. E é importante dizer que o advogado ele tem uma qualificação, né, que lhe dá legitimidade para aprimorar a legislação, para aprimorar a administração pública, trabalhando então respectivamente no Poder Legislativo ou no Poder Executivo. Então, é óbvio que a ordem entende que o advogado pode sim participar e não acredito que tenha sido, tanto por parte do Fayad quanto do João Celestino, um trampolim político. Acho que é um processo natural. O Francisco Fayad, inclusive, é considerado um dos seus principais cabos eleitorais. No caso das eleições da UAB, ele se afastou um pouco por causa da concorrência ao Alencastro. Isso tem prejudicado a sua campanha ou não? De modo nenhum. Ele está afastado por razões óbvias. Ele está fazendo a campanha dele. Ele, como advogado, já declarou apoio à minha candidatura, e ele tem esse direito de declarar apoio, assim como outros candidatos a cargos eletivos já declararam apoio, mas isso não diminuiu o poder de articulação da campanha, muito pelo contrário, nós temos recebido apoio eu já tenho, isso foi um processo natural a minha escolha por parte de quem hoje dirige a ordem. Nós temos, e eu não tenho receio de dizer isso, apoio de todos os presidentes de comissões, de todos os presidentes de subseções, dos conselheiros estaduais, dos conselheiros federais, e temos recebido apoio, inclusive, de pessoas que figuraram na chapa oposicionista na última eleição, que nos procuraram. Nós estamos procurando toda a advocacia, conversando nos escritórios, e a cada vez mais a nossa candidatura tem se viabilizado. Eu estou muito feliz com isso. As eleições são em novembro, no entanto, as articulações já começam desde já. O senhor não teme, então, os seus opositores diante desses apoios? As articulações iniciam desde já porque o Estado é muito grande, são 29 subseções, nós ainda vamos começar a fazer as viagens para o interior mais à frente. Eu acho que todo advogado que preenche os requisitos tem legitimidade para ser candidato, né? Eu tenho a tranquilidade, pelo histórico que eu tenho na ordem e pelo trabalho que foi feito nos últimos 2 anos, de me sentir preparado tanto para assumir o cargo quanto para responder quaisquer críticas que venham. Para finalizar, Maurício, ontem a gente divulgou aqui no site uma matéria falando de um pedido de impugnação da candidatura do Francisco Fayad, onde ele poderia ou não ter se afastado no período correto para se candidatar. Isso é real? Você tem algo a dizer em relação a isso? Acho que isso é uma questão de política partidária, está sendo debatida. O TRE, nós confiamos na decisão
do TRE. E o que eu posso dizer é que eu tive acesso até ao site da RD News por um documento emitido pelo Conselho Federal da Ordem. Eu confio no Conselho Federal da Ordem, no nosso presidente Ofir Cavalcante, naqueles que assinaram o documento. E quem vai dizer se isso está correto ou não é o TRE. O que eu posso dizer do que eu tenha presenciado é que efetivamente o candidato não fez viagens no interior de Cuiabá, no interior do estado. O TRE vai dar a resposta. Tá certo, Maurício. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. E a edição desta quinta-feira vai ficando por aqui. Mas continue conosco no portal rdnews.com.br, endereço onde você encontra os mais recentes acontecimentos da política mato-grossense. Informe-se, opine. E um dos destaques de hoje é uma reportagem sobre o pedido de impugnação da candidatura de Francisco Fayad, do PMDB, ao cargo de vice-prefeito de Cuiabá, feito pelo advogado da coligação Um Novo Caminho para Cuiabá, José Antônio Rosa. Segundo o advogado, que representa a candidatura de Mauro Mendes, do PSB ao Alencastro, há documentos que apresentam fortes indícios que o PMDBista não se desincompatibilizou em tempo hábil dos cargos da OAB Nacional. Acesse já! E antes de encerrar, uma última informação. Teremos ainda nesta semana uma entrevista com o candidato à Prefeitura de Lucas do Rio Verde, Rogério Ferrarim, do PMDB. Mas devido a um conflito de agenda, o PMDBista desmarcou a visita aos estúdios do RDTV. No entanto, uma nova data para essa entrevista já está agendada, terça-feira, dia 31 de julho. Assim você, internauta, e principalmente os eleitores de Lucas do Rio Verde, vão poder conhecer as propostas de governo do candidato. No mais, um excelente dia para você e eu o aguardo amanhã às 8 horas. Até lá!